Se você viu o teaser trailer do novo filme do Homem-Aranha, já sabe que o tema multiverso estará presente no filme. Foi assim em WandaVision, Loki e será assim em 2022 no novo filme do Mago Supremo, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. No trailer aparecem bombas abóboras e a risada de um Duende Verde e Alfred Molina como Dr. Octopus. Ele diz: "Olá, Peter." Mas de qual Peter ele está falando? Você acha que o Tobey Maguire e Andrew Garfield estarão no filme? Mas antes que isso aconteça, manda na lata: qual o melhor Homem-Aranha do cinema? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Mas antes de deixar nos comentários, se inscreve no canal, deixa o seu like, assim o YouTube entende que o nosso vídeo está arrepiando, arrebentando a boca do balão e acaba divulgando para mais pessoas que ainda não nos conhecem, ainda não fazem parte do nosso hype. Combinado? Simbora! Antes de nós entrarmos na história do Homem-Aranha dos cinemas, eu já contei um pouco a respeito da primeira encarnação do Homem-Aranha que quase veio a acontecer, que foi o Homem-Aranha da Canon Filmes, e eu vou deixar aqui em cima no card fixado para que você possa assistir esse vídeo a posteriori. Antes de entrar nessa história, nessa sequência, vamos falar um pouco de números. A gente pode sentir qual foi o Homem-Aranha que mais teve o apelo com o público. Então, assim, na primeira trilogia, o primeiro filme do Homem-Aranha foi em 2002, o segundo foi em 2004 e o terceiro em 2007. Os três filmes entraram no top 3 das maiores bilheterias de cada ano. O primeiro Homem-Aranha, por exemplo, rendeu 821 milhões de dólares no mundo todo, o segundo um pouco menos, 784, e o terceiro 895. 5 anos após o Homem-Aranha 3 veio o espetacular Homem-Aranha com um reboot da série, com o diretor, elenco, tudo renovado. O espetacular Homem-Aranha foi a 7ª maior bilheteria de 2012, rendendo 758 milhões, fazendo números inferiores ao pior da primeira trilogia. O segundo filme, Espetacular Homem-Aranha, A Ameaça do Electro, 2014, teve a 9ª maior bilheteria do ano, rendendo apenas 709 milhões nas bilheterias mundiais. Realmente foi ali o canto do cisne deles. 3 anos depois, já na parceria Sony e Marvel, veio o Homem-Aranha de Volta ao Lar e conseguiu a 6ª maior bilheteria daquele ano, com 880 milhões. Mesmo com a 6ª maior bilheteria de 2017, ele superou a maioria dos filmes anteriores, né? Perdendo apenas para o Homem-Aranha 3 de 2007, 10 anos antes. E o segundo filme, de 2019, Longe de Casa, foi a 4ª maior bilheteria daquele ano, arrebentando a barreira de 1 bilhão, chegando a 1 bilhão 130 milhões. Você percebe que se pegarmos os dois Homem-Aranha, né, da Marvel, né, nessa parceria com a Sony, dá quase 2 bilhões de dólares em bilheteria. E precisaria juntar então a primeira trilogia, né, dirigida por Sam Raimi, para chegar a suplantar esses dois filmes. Muito provavelmente o novo filme, que estreia em dezembro, né, perto do Natal, deve também arrebentar essa barreira dos 2 milhões e vai com certeza ser a trilogia mais rentável entre as três. Muito difícil não chegar a esses números, porque o hype está muito alto, muita gente está esperando esse multiverso, e principalmente os outros Homens-Aranha fazendo uma participação. Isso tudo ajuda na bilheteria desse novo filme do Aracnídeo.
O ano que vem, 2022, fará 20 anos que o Homem-Aranha chegou aos cinemas. Dessas 2 décadas, o Aracnídeo completou 8 filmes, já contando com o que estreia em dezembro. Uma média de um filme a cada 2 anos e meio, com 3 protagonistas diferentes e 2 reboots. Embora a nova encarnação do Peter Parker, o ator Tom Holland, não tenha enfrentado a morte do tio Ben e nem a sua origem foi recontada, o reboot aconteceu porque a história se reiniciou. Ele é um Homem-Aranha muito mais jovem e nós vamos falar um pouco da diferença entre eles. E qual deles melhor apresentou o Homem-Aranha dos quadrinhos? O Tobey Maguire e o Andrew Garfield tiveram suas inspirações no Aranha clássico, criado por Stan Lee, Jack Kirby e Steve Ditko. Já o Holland, ele foi baseado na versão Ultimate, criada por Brian Bendis e Mark Bagley. Essa versão, inclusive, esse Peter Parker já faleceu e foi substituído pelo Miles Morales. Algum deles chegou perto daquele Homem-Aranha que a gente conhece dos quadrinhos clássicos? Como eu havia dito, o Homem-Aranha quase ganhou um filme pela Canon Filmes, né? E num outro vídeo eu falei um pouco sobre isso. Depois que a Canon faliu, a Karoko, que eu também já falei sobre ela e sua falência no vídeo sobre o Vingador do Futuro, ela comprou os direitos de adaptação do personagem e queria que ninguém menos que James Cameron dirigisse e escrevesse. James Cameron sempre foi um fã do Homem-Aranha. Na verdade, ele sempre foi um fã das histórias em quadrinhos, porque a história por trás de O Exterminador do Futuro mostra uma referência com Dias de um Futuro Esquecido, aquela saga famosa dos X-Men. Ela ficou famosa porque foi a última história desenhada pelo John Byrne. O Cameron escreveu o roteiro e nele os vilões seriam o Dr. Octopus, Duende Verde e Electro. Foi o roteiro de Cameron que criou a versão de que o próprio Peter confecciona a teia e não, né, da forma dos quadrinhos em que ele cria lançadores de teia. Outra curiosidade é que o Electro é o vilão preferido do diretor e justamente por isso que em Exterminador do Futuro 3, a Exterminatrix, estrelada por Kristanna Loken, tem poderes elétricos. Eles fizeram uma homenagem ao James Cameron, até por toda a ajuda que ele deu ao Exterminador do Futuro 3, embora ele não tenha participado oficialmente. Ficou uma homenagem bastante singela. Enquanto James Cameron criava o seu Homem-Aranha, ele andou pensando em quem poderia encarnar alguns personagens. Por exemplo, você sabe quem ele pensava para ser o Dr. Octopus? Ninguém menos que Arnold Schwarzenegger. E quem seria o Peter Parker? O diretor havia se impressionado com um jovem bastante promissor e entendeu ser ele a pessoa certa para o papel. Ninguém menos que Leonardo DiCaprio. E por que o filme não aconteceu? Porque a Karoko faliu, a Sony comprou os espólios e o James Cameron foi trabalhar na Fox. Uma curiosidade: James Cameron, né, via em Leonardo DiCaprio a pessoa certa para ser o Peter Parker. E o primeiro Peter Parker que chegou ao cinema é justamente Tobey Maguire, que é um dos melhores amigos do Leonardo DiCaprio e parceiro das arruaças dele na época da juventude. E você percebe nuances do roteiro do James Cameron no filme de 2002, assim como houve um roteiro ainda na Canon que se aproxima bastante do que vimos no Homem-Aranha 2 de 2004. O Homem-Aranha 3, embora tenha a melhor bilheteria da trilogia dirigida por Sam Raimi, foi um ponto de ruptura entre o diretor e o estúdio. Porque embora o diretor roteirista quisesse o Homem-Aranha e o Duende Macabro como vilões, a Sony exigiu a inclusão do Venom, um anti-herói bastante famoso pelos fãs. É tanto verdade que Venom acabou ganhando um filme, fez sucesso, tem um segundo filme pronto para estrear e já há conversas para um terceiro. E o astro de Venom, Tom Hardy, vislumbra a entrada do personagem no MCU. E o Kevin Feige já tá aceitando, porque ele percebeu que o povo realmente gosta daquele simbionte. No final das contas, Venom apareceu no filme de 2007 e o diretor decidiu seguir a vida fora da franquia. O restante do elenco acabou seguindo Raimi e eles sempre diziam isso, que permaneceriam na franquia enquanto Sam Raimi estivesse nela, e uma nova equipe se fez necessária.
5 anos após Homem-Aranha 3, o espetacular Homem-Aranha chegou. O diretor escolhido, Mark Webb, via de um filme independente, 500 Dias com Ela, que fez um sucesso relativo e era estrelado por Joseph Gordon-Levitt. E tudo levava a crer que ele, Gordon-Levitt, seria o novo Peter Parker. Mas isso não aconteceu. O escolhido foi Andrew Garfield, excelente ator de A Rede Social e o Mundo Imaginários do Dr. Parnassus e fisicamente mais parecido com o Peter Parker dos quadrinhos. Então Emma Stone subiu a bordo como Gwen Stacy, o interesse amoroso do Peter, e Reese Ifans como o vilão Lagarto, completou o elenco principal. No filme seguinte, Jamie Foxx deu vida ao Electro e Paul Giamatti encarnou o Rhino como os vilões. Havia uma possibilidade de uma segunda trilogia acontecer, né, com um terceiro espetacular Homem-Aranha, mas que tudo indica, as intromissões do estúdio acabaram atrapalhando o desempenho do espetacular Homem-Aranha 2 e até mesmo o astro do filme veio a público para defender o filme, dizendo que eles tinham um ótimo roteiro com diálogos muito bons, mas o resultado não foi aquele que eles imaginavam. Ninguém imaginava isso, né? Até porque é um filme bastante irregular e parece uma colcha de retalhos. E embora com uma bilheteria de mais de 700 milhões, o estúdio considerou o resultado um fracasso. E isso fez criar uma parceria com a Marvel, com filmes mais rentáveis, e a Sony buscava a receita Kevin Feige, e por isso o Aracnídeo apareceu em Capitão América Guerra Civil. Lembremos que antes de Tom Holland ser confirmado com a nova encarnação do Peter Parker, o jovem ator Asa Butterfield foi escolhido, mas como ele falou demais, acabou sendo desconfirmado pela Marvel e pela Sony. O peixe morre pela boca. Então, veio o Homem-Aranha de volta ao lar, com o Homem-Aranha alinhado ao MCU e dependente de Tony Stark de uma forma inédita. Mas a Marvel precisava garantir o sucesso do filme e aproximar o jovem gênio de um gênio de meia-idade e maior estrela do estúdio parecia uma ideia boa demais. Disso surgiu a receita Marvel em Homem-Aranha, com o personagem sendo sempre apoiado por mentores. No primeiro Tony Stark, no segundo Nick Fury e agora no terceiro Doutor Estranho. Mas pelo trailer ele parece mais um trapalhão do que um suporte ao jovem herói. Tobey Maguire, Andrew Garfield ou Tom Holland? Para você, qual é o melhor Homem-Aranha dos cinemas? Deixa seu voto nos comentários antes que o filme chegue e acaba mostrando pra gente qual é o melhor de verdade. Os números dizem que o Tom Holland sai na frente, com o Tobey Maguire levando a medalha de prata e o Andrew Garfield ficando com o bronze. Será que é isso mesmo? Os fãs sempre lembram com carinho a trilogia do Sam Raimi e, infelizmente, os dois filmes do Andrew Garfield, dirigido por Mark Webb, ficou meio que ali escondidinho. E agora, será que tudo muda? Afinal de contas, nós teremos vilões da primeira trilogia, Espetacular Homem-Aranha e essa nova trilogia que se fecha agora em dezembro. E mais, isso mostra a criação do Sexteto Sinistro, que é um grupo de vilões do Homem-Aranha bastante interessante, alinhando os vilões de todas as encarnações do personagem. É uma pena que o Nightghoul do Albert Pyun não ganhou vida. Ele poderia fazer parte ali, o Café com Leite, do Sexteto Sinistro, talvez como um sétimo personagem, né? O chamado Gandula do time, que acaba participando também. Seria uma coisa muito legal. O que você achou do trailer? Deixa nos comentários o que você achou. Será que o filme é bom? Será que ele vai realmente revolucionar a ideia do Homem-Aranha? Só que tem um detalhe. Quem mais chama a atenção do filme não é o protagonista, e sim a trama em si, esses vilões de outras trilogias e a participação das versões anteriores. Isso é bom? Ou é ruim? Ou é problemático? Ou preocupante? Porque o Tobey Maguire já está chegando nos 50 anos. Vai virar o que? O tio Ben? O Andrew Garfield já está noutra estrada. Ele vai voltar? É difícil saber. De qualquer maneira, eu agradeço por você estar até aqui conosco.
Se você gostou, deixa o seu like, deixa seus comentários. O YouTube, para ele divulgar novos vídeos, você precisa fazer 4 coisas. Você precisa se inscrever no canal, deixar um comentário, dar um joinha e pedir a Deus para o nosso vídeo continuar bombando. Combinado? Obrigado e até a próxima. Até amanhã.